Silvio de Andrade, sou roteirista e um dos meus projetos foi selecionado para o Retomada Cultural 2. Então, foi selecionado, né, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, agradecer a esse apoio, né, que é fundamental eles terem aberto esse edital aí para a cultura em pleno momento de pandemia. E aí, consegui colocar esse projeto nesse edital, né, e o nome dele é Um Breve Brasil. Ele é um projeto de desenvolvimento de roteiro. Então, o que significa isso? Que não é somente o roteiro que vai ser desenvolvido, né? Ele é o desenvolvimento do projeto para a venda mesmo, tá entendendo? Essa foi a ideia da proposta como um todo. Não é só fazer o roteiro, mas fazer o projeto gráfico, fazer os textos do projeto gráfico, para que eu leve isso para os players dos mercados, para as produtoras. Então, eu gostaria que a gente visse essa oportunidade aqui também, né? Enfim, pelo menos eu estou vendo ela a partir de diversos espectros. Né? Um é de fazer um projeto pela Verama e da gente estar trabalhando junto e estar se conhecendo mais. Então, eu acho que essa oportunidade de ter esse projeto atrelado a essa oficina, que além de ser uma oficina de escrita, também vai ser uma oportunidade de mostrar esse projeto, né? Vai ser uma oportunidade de vender e de mostrar o que é esse projeto. Seria bem rapidinho mesmo. Então, mas aí não poderíamos fazer captação, mais alto, a luz mais em cima, aí ela pode... Não, eu teria que alugar. Eu acho que vai. É uma boa sim. Pô, totalmente. Me parece com algumas coisas que eu já vi. Não, dá. Existe a possibilidade de ser uma câmera central para pegar o meio e o close. E uma câmera aqui e outra aqui fixas, pegando um mais fechado e um mais aberto. E aí aquele lado que é mais aberto tem um cuidado mais claro. Eu acho que a única questão aqui é que, como é um espaço de auditório, ele não é um espaço preparado, não tem vara, por exemplo. Então, para qualquer coisa de arte pendurada, de tecido, vai ser mais complicado pra gente. De arte, sim. E é isso. Vamos continuar. Originalmente era uma única narrativa o filme, né? Só que aí eu decidi que seria interessante fazer uma antologia. Então, como eu já tinha mencionado para algumas reuniões, né, tem um filme chamado Relatos Selvagens. Alguns filmes são antologias, né, são vários curtas que se desenvolvem a partir de um determinado tema. Né? Então, Relatos Selvagens é sobre esse instinto de ódio, de vingança, de raiva que surge em momentos extremos. É um filme magistral, assistam, um filme argentino. Tem também um filme italiano que ai meu Deus, que é um neorrealista italiano, que também é uma série de curtas que fala sobre as condições do pós-guerra na Itália, e aí é sobre pobreza, desigualdade social, né? Então tem vários temas ali dentro. Então, Breve Brasil, né, como ele está dentro desse contexto do bicentenário da independência, né, que uma linha específica, você pode fazer projetos de música, pode fazer projetos de desenvolvimento de roteiro, pode fazer projetos de teatro ligados ao bicentenário da independência. Com a dificuldade de que eu comecei a ter que estudar cada época, né? Então tem seus lados positivos e seus lados negativos, né? O filme começa em 1822 e qual que é o ponto de partida para todas as histórias? Não é só a questão do bicentenário da independência. É a gente pegar esses personagens que estão à margem do processo de independência. Então, uma das coisas que reforçou esse conceito foi a própria pintura do Pedro Américo, não sei se você é aquela pintura clássica, né? Que ela é totalmente romantizada, ela é totalmente, né? Ela foi encomendada, só 50 anos depois, foi muito tempo depois. Um revisionismo para processo também de
de fortalecer esse nacionalismo no Brasil. O Carreiro de Boi, inclusive no Wikipedia, quando você vai ler as referências, né, sobre esse personagem, ele é visto como um personagem que não está entendendo nada, que ele está surpreso. Vou ter que estudar um pouquinho sobre o Anapalai, né? Isso. Para dar uma olhada na iconografia indígena específica deles. Ah. E o resto é mais tranquilo. Sim. Aí acho que numa próxima conversa, assim, né, de ter umas referências, de ter uns artigos, tudo juntinho, assim, Sim, sim. no Google Docs, Tá. e aí a gente vai debatendo essas histórias. Tá bom. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para dizer eu acho que vai ser mais jogo para a gente, com o que a gente tem de verba para gastar com arte, tentar alocar todo esse material de arte, mais do que comprar, tipo essa poltrona, mesmo as luminárias, ainda que sejam luminárias, mas assim, a gente tem alguns contatos de locação de arte, né, de cinema e tudo mais, eu já faço uma visita, já marco para fazer uma visita, já vejo o que tem, fotografo tudo, que eu achar que pode ser legal. A gente já vai trocando essa referência, baixa o que tiver que... faz as escolhas e aí aluga no dia, a gente retira e depois devolve. Sim. Porque se a gente for, por exemplo, colocar no orçamento a compra de uma poltrona e de luminária, isso já foi o dinheiro todo. Aí isso é o de menos, porque assim, esses lugares de locação de arte tem muita poltrona bacana, tem muita luminária legal, e eu acho que a gente consegue se virar bem com isso. Às vezes tem até esses fundos mesmo que você está falando, esses fundos de texturas e tudo mais, tem muita coisa que eles já têm nesses galpões que eles produzem, às vezes, para programa de TV e tudo mais, depois vai ficando tudo lá para locação. Sim. Então isso é uma coisa, acho que já vou tentar fazer essa visita lá na Total Arte essa semana. Aliás, que horas está marcada a quarta-feira? Isso é uma pergunta para... Já tem esse horário, Rô? Sim, é uma da tarde. Uma da tarde. Uma da tarde. Desafio a partir do que a gente já conhece. É o que eu tô aqui. falando, exatamente. A gente se adapta ao espaço que... Porque assim, eu acho que nesse caso, pra gente chegar naquela referência, a questão da câmera é mais importante. Porque é ela que vai dar essa noção de profundidade com o desfoque. Mais do que o espaço real pra arte em si. Do que entra em cena. Isso a gente adapta. Então aqui eu acho que a gente vai ter mais possibilidade disso. Qualquer efeito maneiro que tu achar, qualquer som maneiro que tu achar, Cara, o que eu for encontrando aqui, até como ideia de trilha e tudo mais, eu já vou te mandando, cara. Pode ter certeza. E assim, eu já deixei, basicamente, eu não tenho nada de extra do meu trabalho em maio, então já estou focado só nisso, já vou ficar pesquisando e fazendo o projeto.
Vê se você vê uma figura aí do David Mamet. Tô vendo, tô vendo. Então, eu acho que isso é um bom desafio, né? Uma boa tentativa, né? Sim. É isso que você falou. Tem uma luz de frente, tá vendo? Que a luz dele é até um pouco mais dura. A nossa pode ser mais suave. Sim. E tem duas luzes que realçam aqui nessa parte do cabelo dele, tá vendo? Sim. Duas luzes que vêm de trás. Tem uma Aí. abajurzinha ali que tá só para também fazer uma presença, né? Isso, é. Tu vê o abajurzinho ali que não sei nem se tá ligado, parece que tá ligado bem fraquinho. Tem É, uma parede atrás, tá vendo? Uma parede que tem uma luz projetada só pra parede, só pra iluminar a parede. entendi. É. Então você acha que seria. Aí você tem um softbox, né? Sim. Que aí seria essa luz suave que pegaria o rosto. Isso, que pegaria o rosto. Eu tenho só a caixa, na verdade, eu não tenho a luz. Como eu te falei, a luz que eu tenho é uma luz de flash. Ela só dá um Entendi. tiro. Ela fica uma luzinha ligada, mas é só para modelagem, para saber o que eu tô, onde, como eu tô iluminando. Já trocou de luz? O Carreira ele é visto como uma pessoa ignorante, como uma pessoa que não é letrado, como uma pessoa que está por fora. E aí isso propriamente questiona, né? A independência para quem? Feita por quem? Por quê? Sempre me questionei para quem no fundo é esse evento? Por que isso está acontecendo? Então eu pensei. E o Gritos Excluídos? E aí tem o Grito dos Excluídos, que inclusive é uma das narrativas. Sim. Então essa é a primeira história, entendeu? Então começa em 1822 e foi a história mais difícil de fazer pesquisa, mas eu vou mostrar na oficina eu descobri um site maravilhoso que tem jornais que pouca gente sabe, principalmente roteiristas, poucos roteiristas comentando sobre isso, né? Que é um site que digitalizou todos os periódicos desde 1740, que é a Biblioteca Nacional, até hoje. Então você tem jornais da época de 1740, 1760, só que, claro, tem o viés do dono do jornal, que são donos de terra, tem todo um viés ali que hoje também não deixa de ter. Mas já é um elemento de pesquisa fantástico que serviu para fazer essa pesquisa, e isso vai ser uma coisa que eu vou compartilhar também na oficina, e já deixo em aberto, que a primeira aula vai ser só sobre como usar esse site, dá para usar por palavra-chave, tá entendendo? Se você coloca uma palavra-chave ali, tu vai para jornais. É incrível, assim, sabe? Imagina antes dessa digitalização, você ter que fazer pesquisa nos lugares, cara, por palavra-chave. Então eu digitava carro de boi, quando foi a primeira vez que surgiu o carro de boi. Exatamente. Porque quando você vai escrever o roteiro, começa a surgir dúvida idiota. Meu Deus, mas o boi era usado para quê? E quando que era cavalo? E quando que era não sei o quê? Você vai tendo que colocar ali, né? Isso é um primeiro tratamento. Lógico que a pesquisa não está perfeita, mas ajuda muito.
do projeto gráfico. Tá entendendo? E você pensa a cenografia? Então, a gente vai ter uma poltrona central. O que eu estou imaginando agora, a partir das referências que o Silvio passou. Ali onde tem aquele trilho ali, a gente deve pendurar um tecido aqui que deve pegar uma lateral do plano, desse plano central. Um pedestal, um refletor ali, que eu tô pensando em usar um refletor, vamos ver se eu encontro lá na Total Art, um desses refletores de cinema antigo, assim, como luminária, e uns Focadinho ali, bonito. e um setzinho ali onde a gente vai ter alguns elementos pequenos. A cortiça, eu quero ver com você, tô pensando como aqui a gente vai ter problema de, por exemplo, botar coisa na parede, ou talvez até pendurar, de repente usar num cavalete, que é uma cortiça também, onde possa ter umas imagens de referência, folhas do roteiro. Então nesse setzinho teria essa mesa com os elementos cenográficos mesmo, talvez uma máquina de escrever, uns livros, compondo junto com essa luminária e essa cortiça.
Foi. Que rolou aqui, rolou, né? Bom, eu sou Silvio de Andrade. Eu sou formado em direção cinematográfica pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, onde lá eu tive aulas com renomados professores do audiovisual, dentre eles o roteirista e diretor Paulo Raume, o José Joffeli e o falecido diretor Alberto Salvar. Também tive aulas com o falecido crítico de cinema José Carlos Avelar. O meu trabalho de conclusão de curso ele foi selecionado pelo Encontro Internacional de Escolas de Cinema do Festival de São Sebastião. Desde então, eu tenho escrito projetos de curta, longas e séries. Alguns já foram selecionados em editais, estão em desenvolvimento, e outros foram licenciados para algumas produtoras. O meu último trabalho como diretor e roteirista foi a direção do clipe Fábula de uma Granada, da banda de rock Canto Cego. Atualmente, eu também estou trabalhando no projeto de curta-metragem documentário #Lapa, que em 2022 foi selecionado no Programa de Fomento à Cultura FOCA, do município do Rio de Janeiro. Acho que o pior já passou. Já arrancou os passos. Minha veia tá aparecendo, ó. Já deve ter aparecido muitas vezes. Então, Breve Brasil, ele tem essa proposta de ser um filme que é uma antologia, né, de 7 curtas, a princípio independentes entre si, ao longo de vários períodos da história do Brasil, e que estão conectados pelo tema da independência. A primeira história se passa em 1822, com a última terminando em 2022, com as outras 5 histórias espalhadas em diferentes momentos históricos do Brasil. Um Breve Brasil já era uma ideia que tinha na minha cabeça, de fazer uma antologia que fosse um projeto histórico. E como surgiu uma linha, né, no edital Retomada Cultural 2, que focava no tema do bicentenário da independência, eu peguei essa oportunidade, já que eles permitiam o desenvolvimento de roteiro, para fazer um filme que já atendesse aqueles meus desejos iniciais de fazer um filme que fosse uma antologia com vários curtas que se passassem em vários períodos da história, né, que você tivesse uma abrangência de regiões, né, geográficas, uma abrangência de personagens. Existem vários gêneros, né, identidades sexuais, várias idades, várias sexualidades no filme. Então, o objetivo foi que nessas 7 histórias, né, tivesse parte do Brasil, né, incorporado nesse filme. Então, falando um pouco sobre a pesquisa, né, isso foi uma missão tremenda, fazer 7 curtas, né, desenvolver o roteiro de 7 curtas que se conectassem pelo tema da independência e que fossem em tempos históricos diferentes. Então, a pesquisa ela foi imensa, né? Então, uma dica que eu dou quando você for fazer a pesquisa é que você conecte o que você quer, o que você já tem um conhecimento, que você já tem um desejo ali dentro de você, com os desafios do projeto, né? Porque o roteiro ele é uma extensão de você. Então, um exemplo bem prático, né, que na terceira história, né, dessa antologia de curtas, eu estou falando sobre uma jovem indígena que se passa a história em 1907 no Pará, num orfanato de meninas, e essa história não é à toa, né? O fato de eu ter uma ascendência indígena por parte de mãe, que nasceu no Pará, né, e que após um teste genético que eu fiz no ano passado, revelar que eu tenho uma conexão direta com um povoado chamado Uaianá e Aparai, né, isso me fez pensar, ao mesmo tempo que eu vou fazer uma pesquisa para esse filme, né, para essa personagem que eu coloquei sendo dessa etnia, desse povoado, então eu uni aí o útil ao agradável, né? Eu uni uma história pessoal com uma história que está no filme, né? Mas para um personagem ficcional. Então tente utilizar essas estratégias para a sua pesquisa ela ser mais fácil para você. Até porque em outros estágios, né, outros profissionais vão ter que se agregar, né, a essa pesquisa. Mas pelo menos para o primeiro tratamento, né, tente fazer uma pesquisa básica, mas que fale de você com temas e personagens que unam seus desejos e vontades próprias já para a realização daquele projeto. Né, são 7 curtas,
E uma história se passa em 1822, a outra se passa em 1869, em plena Guerra do Paraguai. Essa dessa jovem indígena se passa em 1907, né, no Pará, ou seja, a gente também fala sobre a questão do ciclo da borracha no norte do país, e assim sucessivamente até chegar em 2022, né, que é o objetivo, fazer essa conexão, trazer para o espectador essa reflexão do porquê, se a independência realmente aconteceu, para quem ela foi, quem são os personagens relevantes. Então, agora falando dos personagens e dos arcos narrativos, né, o que eu quis foi trazer protagonistas que, a princípio, não são os protagonistas, entre aspas, da história, né, porque a maioria dos filmes históricos, né, abordam personagens que estão ali no protagonismo, né? E que, no fundo, a maioria das vezes fazem parte de uma elite, né? Fazem parte de uma sociedade que não representa a maior parte do povo brasileiro. Bom, então, antes de começar o curso, né, eu gostaria de falar um pouco sobre o que vamos falar, né, ao longo das aulas. É um curso básico de roteiro, né, onde eu me fundamento no texto de vários outros escritores, né, roteiristas ou autores de roteiro. E esse é um curso básico voltado para roteiristas iniciantes ou escritores que querem aprender as técnicas básicas da escrita de um roteiro.